voz. Eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço em nome de Jesus. A paz do Senhor, querida igreja. Vamos exaltar aquele que é digno de receber a nossa adoração. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Consagro tudo o que sou.
Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Tomem assento, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome dele. Coloca para mim, por favor, aqui. Joel 2:28. Essa semana, na oração das 8 horas da manhã, que a gente tem feito aqui todo domingo, no meio da oração aqui, Deus me deu a visão de jovens desta casa que estariam entrando por essas portas. E eu creio nesse milagre. Minha irmã Luciana estava conosco aqui, diaconisa Luciana. Eu creio nisso que Deus vai fazer, meu irmão. Ele tem uma promessa sobre a minha e a tua vida. Nós estamos vivendo a dupla honra. E Deus vai honrar a tua oração na madrugada. Ele vai honrar a tua busca, o teu choro, as tuas lágrimas diante dele. Vou ler esse texto aqui porque eu quero contar um fato que aconteceu. Diz assim a palavra do Senhor. Joel 2:28. Eu vou ler daqui. Não, daqui não. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Aleluia. Essa semana eu gosto de ver, eu gosto dessa parte de musculação. E essa semana um cara que é muito conhecido no meio, o nome dele é Renato Cariani, ele deu um testemunho sobre o filho dele, que eu achei muito interessante pelo seguinte: ele já contou num outro podcast, onde a pessoa que era o apresentador era cristão, e ele contou que uma das coisas que ele mais tem dificuldade com a religião, é porque quando a mãe dele entrou para uma religião, ele não disse o nome, a mãe dele se afastou de todo mundo, se afastou de tudo das pessoas em volta, se afastou de muita coisa que ela fazia, e isso no coração dele trouxe um ressentimento para ele, uma dificuldade dele de frequentar uma igreja. E na época foi passando o tempo, né? Ele hoje é casado, tem um filho no primeiro casamento, tem 2 filhos no segundo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, irmão: Deus não esquece das tuas orações. Eu quero crer que a mãe dele, muitas das vezes, deve ter orado e pedido a Deus para que o filho dela tivesse sido alcançado. E aí a gente vai entender que o tempo de Deus é muito maior do que nós podemos esperar. O tempo dele é na hora certa, porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí, com esse tempo passando, ele deu um testemunho essa semana, que o filho dele de 11 anos, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de um cara que é muito rico, muito dinheiro. O filho dele de 11 anos, sentiu no coração de querer ler a Bíblia, e tornou um devocional, tanto de ler a Bíblia, quanto tomou um devocional de orar todos os dias. E com isso, ele criou um devocional para os pais, para o pai e para a mãe. E quando eles saem para viajar, e isso é o testemunho dele falando, quando ele sai para viajar, ele pega o telefone à noite e liga para ele assim: pai, mãe, vocês leram a Bíblia? Meu filho, a gente saiu de um podcast, entrou em outro, coisa e tal, e não deu tempo. Ele, não, tá bom, eu vou fazer uma chamada de Bíblia, e a gente vai ler a Bíblia junto. Isso passou, e ele falou assim: pai, eu não quero que faça festa de Halloween para mim. Mas por quê, meu filho? É uma brincadeira saudável, não tem problema nenhum nisso. Ele falou: não, mas no meu coração eu não quero participar disso. E aí ele levou um padre para conversar com ele. E não estou falando mal de ninguém não, tá, irmãos? E o padre falou para ele: meu filho, você não tem nada demais não, isso é uma festa comum, não tem problema você participar. E ele falou para o padre assim: tá, padre, só que no meu coração tem algo dizendo que não é para me participar. E aí o padre falou para ele: então, se está dizendo no teu coração, não participe. Por que eu estou falando disso, meu irmão? Porque há muitos e muitos tempos atrás, essa mãe se converteu, e ela orou, apresentou o filho com certeza a Deus, mas ela não viu a promessa. Talvez
você esteja aqui orando, dentro de campanha, dentro de propósito, e talvez você hoje não esteja vendo se realizar aquilo que Deus já falou para você que vai fazer, porque se Ele falou que Ele vai fazer, Ele é fiel para cumprir. Talvez os meus olhos não vão ver as promessas que Ele fez na vida do meu filho, mas Ele vai fazer, porque o meu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai fazer. Talvez você tenha vindo para o culto hoje, pensando em alguém da tua família, que você tem pedido a Deus que esteja na presença do Senhor, que esteja na casa de Deus, e você talvez já esteja tanto tempo pedindo, e parece que não vai acontecer. Eu quero te dizer nesta noite, acalma teu coração, porque se Deus prometeu que Ele vai fazer, Ele vai se fazer cumprir. Se Ele tem uma promessa no teu casamento, se Ele tem uma promessa na vida dos teus filhos, se Ele tem uma promessa sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir. Talvez para os homens não seja motivo de fazer, não seja capaz de fazer, mas para Deus nada é impossível. Se você entendeu o que eu acabei de falar para você, e está orando por alguém da tua família, fica de pé, vem aqui na frente que a gente vai orar. Eu sei que Deus tem promessa na vida de cada um que aqui está. Eu não sei só o problema que você está passando, se você está passando por um problema familiar, se você está passando por um problema de família, de saúde, não sei se é um filho, eu não sei se é um casamento, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei, mas o Deus que eu sirvo sabe, e Ele pode entrar com providência na tua vida ainda nesta noite. Eu vou pedir para o pastor Gilberto estar fazendo essa oração aqui em cima, e eu creio que Deus pode movimentar as águas, meu irmão. Eu creio que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu e pensou. Talvez você tenha vindo para cá hoje pensando assim, é mais um dia de culto. Deus está mandando te dizer que não é mais um dia de culto. Hoje é noite de milagre e Ele vai operar o milagre na tua vida. Mas tudo se movimenta através da nossa fé. Ah, se o meu povo, 2 Crônica 17 diz assim, se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar, mudar os caminhos, buscar a minha face, é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos buscando a face daquele que pode mudar a história da nossa casa. Nós estamos aqui para adorar aquele que pode mudar a história da nossa vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei que vocês também sabem de onde Deus tirou vocês. Muitos de nós aqui, era improvável estar na igreja hoje adorando a Deus, mas Ele tem uma história, porque a palavra de Deus diz que Ele te conheceu no ventre da tua mãe. Ele tem uma história sobre a minha e a tua vida. Até que eu atrapalhe, mesmo assim Ele ainda consegue mudar a minha história. Meu irmão, creia que Deus pode fazer um milagre. Você veio e já tomou o passo, você está aqui na frente. Bota no teu coração aí agora, bota na tua mente, que Deus vai mudar a história dessa pessoa que você está pedindo, para a sua própria vida, por algum problema financeiro, pela tua saúde. O Deus do impossível está neste lugar, e Ele pode operar para você. Amém? Pastor Gilberto vai estar nos levando a gente em oração. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, crendo que o nosso Deus é fiel e está escutando as nossas orações. Senhor Jesus, nessa hora em humildade, Deus, em temor a Ti, nós entramos na Tua presença. Senhor, pedimos a Ti, Senhor Deus, é a Tua igreja que aqui se encontra, Pai, com os nossos corações quebrantados, Senhor, prostrados diante de Ti, Senhor. Pai querido, queremos Te pedir, Senhor Deus, por cada vida que aqui se encontra, para os nossos irmãos que estão vendo, Pai querido, em casa, Deus, Pai amado, pela mídia, Pai. Vem de encontro, Deus, à saúde de cada um dos meus irmãos. Eu quero Te pedir pela saúde, Deus amado, de cada um dos Teus filhos. A minha saúde também eu me incluo, da minha família. Vai de encontro, Pai querido, à vida de cada um, Pai, nessa noite. Nós queremos, ó Deus, como o Teu ungido falou, Pai, que para Ti, Pai, nada é impossível. Tu és o Deus amado que na Tua palavra diz, Senhor, que para Ti, por acaso, há alguma coisa impossível que o Senhor não possa realizar. Pai querido, vem de encontro, Deus, ao nosso clamor nessa noite. Pai querido, se aqui há alguém, Deus, que está, Pai,
frio espiritualmente, que possa, Pai querido, avivar, Pai, o coração dos teus filhos nessa noite. Tua palavra diz que tu acampa um anjo ao redor daquele que te teme e livra de todo mal. Quantos livramentos nós temos, ó Pai, e nessa noite queremos agradecer a Ti. Entramos agora, Pai, nessa congregação, Pai, com um coração alegre, sabendo que Tu é um Deus de milagre. Pai amado, Tu não só opera milagre num dia, Pai, mas Tu opera milagre no dia que o Senhor quiser. E se o Senhor quiser hoje, pode ser hoje, Deus, o milagre que os Teus filhos estão pedindo há tanto tempo. Visita eles, ó Pai. Visita aqueles meus irmãos que estão clamando a Ti em propósito, que estão com causa na justiça há muito tempo, que estão precisando de um socorro do Senhor. Tu és o Deus do propósito, do Senhor, Tu és o Deus que renova as esperanças. Pai querido, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que colocamos esperança em Ti. Pai querido, e a esperança é o Senhor. Visita e renova a vida dos meus irmãos nessa noite. Pai querido, que como Tu fez, Senhor, na Tua palavra no livro de Joel, que os jovens vão profetizar, os jovens dessa igreja vão ter sonhos, vão ter, Pai amado, palavras, Pai querido, vindos do Teu trono. Quero declarar no mundo espiritual, como um pastor auxiliar desse ministério, debaixo da autoridade do pastor Sérgio e da pastora Paula, vai de encontro à mente dos Teus filhos, dos jovens. Pai querido, que esses jovens sejam cheios do Teu Espírito, que eles possam, Pai, orar por pessoas enfermas. Batiza eles, ó Pai. Nessa hora também peço pelos Teus filhos, os membros dessa casa, todo o conselho ministerial dessa casa, todos os visitantes. Vai de encontro agora, Senhor. Vai de canto, Espírito Santo, e toca de forma poderosa. Nós cremos. Tua palavra diz que tudo que cremos na terra seja ligado nos céus. Então nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus que, Pai querido, Isaías 61 diz, Senhor, que o Espírito do Senhor, Pai amado, nos ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, para quebrantar, Deus amado, os corações, para arrebentar os grilhões, ó Deus. Pai amado, que antes de um espírito angustiado de tristeza, o Senhor coloca uma veste de louvor. Coloca uma veste de louvor sobre nós, Senhor. Que as nossas lutas sejam das Tuas mãos. Tu és o Deus que renova, que traz um renovo sobre a nossa vida. Pai querido, e a mesma palavra diz, Senhor, no capítulo 61, que em lugar da vergonha, em lugar da afronta que os Teus filhos sofrem, o Senhor traga dupla honra, Pai. Nós estamos no tempo de viver a dupla honra. A dupla honra não é só financeira, é uma dupla honra que é espiritual. É uma dupla honra que o Senhor vai fazer com que os Teus filhos ganhem almas para o Teu reino. Que cada um que aqui se encontra traga, Pai amado, ainda no fim do ano, uma alma para a Tua casa. Que venha para a Tua casa, Pai. Usa Teus filhos nessa noite. Renova, Pai querido, uma unção nova. Pai querido, desce com um azeite novo sobre os vasos que estão, Pai querido, precisando de um renovo. Pai amado, vai de encontro, Pai, como a Tua palavra diz que Tu fez com um vaso, Pai querido, do oleiro. E esse vaso, Deus amado, o Senhor, Pai, estava quebrado, estava rachado, e o Senhor não desprezou, Pai querido, esse vaso. E muitas das vezes nós estamos quebrados pelas lutas diárias que passamos, pelas lutas diárias, Pai querido, das dificuldades que só o Senhor sabe, cada um de nós, Pai, sabemos no íntimo. Então, Pai querido, que esse vaso que nas Tuas mãos, Senhor, seja, Pai amado, restaurado. Restaura nossos vasos, ó Pai, e esse vaso restaurado seja derramado um azeite novo, que simboliza Teu Espírito, Pai. Enche Teu Espírito sobre a vida dos meus irmãos, Pai amado, que eles, Pai amado, eles saiam daqui com a certeza de a vitória, com a palavra que será ministrada no coração nosso, Senhor, neste culto que fala que é o culto curados para prosperar. Primeiro, antes de prosperarmos, precisamos ser curados. E a cura que precisamos, o Senhor sabe, Pai. Então visita nosso coração, visita nossa mente, Pai amado, com a Tua palavra, Pai.
Hebreus 4, versículo 12 diz que, Pai amado, a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do nosso coração. Visita nosso pensamento, visita a intenção do nosso coração nessa noite. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus, o Deus que opera milagres. Para Ti é a honra, para Ti toda a glória. Assim nós cremos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ei, pessoal. Aleluia. Evangelista Luiz, vamos orar pelo presbítero Adilson que vai estar trazendo a palavra para nós. O presbítero Adilson é uma bênção na minha vida, irmão. A paz do Senhor, igreja. Estende as mãos, por gentileza, aquele que puder se levantar nesse momento. Aqui está o pregador da noite, ele se preparou através do Espírito Santo de Deus e vai renovar os nossos corações com a palavra de Deus. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai amado, aqui está o teu servo, Pai amado, que se preparou, Pai amado, para levar essa palavra para os nossos corações como um rio de águas vivas, Senhor. Que nós possamos entrar aqui de uma maneira e sairmos mais alegre ainda do que nós estamos, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela toque nos nossos corações, Senhor. Esperanças sejam renovadas, Pai amado. A alegria retorna aos nossos corações e a Tua glória, Senhor, seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, nessa noite aqui, Pai amado. Senhor, toca no coração do Teu servo, Pai amado. Toca, Senhor, na família, Pai amado. Dê saúde, Pai amado, para todos na família. Dê alegria no coração e que ele possa estar alegre, Pai amado, por ter essa oportunidade aqui, mais uma vez, para honrar, glorificar o Teu nome, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Marcos. Nós vamos continuar no texto em que foi usado para a festa. Vou pedir que o Senhor fale conosco mais uma vez dentro desse texto, atribuindo ao que for falado para o tema da noite, que é famílias curadas para prosperar. Mas se eu fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu colocaria o processo pedagógico da caminhada. Amém? Todos acharam? Eu vou ler só o versículo 15 do capítulo 16, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Podeis assentar. Para eu poder equacionar a palavra que eu quero trazer nesta noite, eu preciso trazer um breve relato de entendimento do livro de Marcos. O livro de Marcos ele foi escrito por volta do ano 64 e 70 depois de Cristo. Esse livro ele foi escrito para os cristãos não judeus, provavelmente em Roma, ou para aqueles que estavam em Roma, segundo os relatos de Pedro. Segundo os relatos de Pedro, o autor foi João Marcos, e Marcos, seguindo aquilo que Pedro passou para ele, ele faz os relatos daquilo que ele precisava fazer, segundo aquilo que ele viu nos crentes que estavam em Roma. Nesse período, os cristãos passavam por uma perseguição muito grande. Nero tinha assumido o governo romano, instaurou uma perseguição tamanha aos cristãos, e ali ele mandou incendiar casas, prender crentes, queimar crentes, colocar crentes na arena, no Coliseu, na jaula dos leões. E
nesse enfoque passado pelo que Marcos viveu junto com Pedro, é que ele justamente vai trazer a mensagem do livro de Marcos. O livro de Marcos, ele foi o primeiro livro dos 4 evangelhos, escrito, apesar de estar em ordem no livro, como Mateus em primeiro, mas cronologicamente o livro de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito. E se vocês repararem, ele é o menor dos evangelhos e tem os relatos mais sucintos. Os relatos de Marcos são relatos curtos, diretos e bem objetivos. Eles não faz nenhuma menção histórica, fica floreando no texto, não, ele vai direto ao assunto. E no final do livro, Marcos, ao narrar o processo da glorificação de Cristo, depois de ser ressurreto, ali ele faz uma menção específica sobre a ressuscitação de Jesus e o reaparecimento de Jesus aos discípulos. E Jesus, ele chega ali aos discípulos e encontra os discípulos reunidos. Jesus já tinha os encontrado, os reúne na mesma casa. No livro de João vai dizer que Jesus, ele ora pelos discípulos, sopra o seu Espírito sobre os discípulos, e os discípulos, eles são batizados com o Espírito Santo, estando prontos para sair, deixando apenas Rapaz, tem um barulho lá fora, está me desconcentrando. Deixando apenas um dos discípulos fora desse processo. Mas, num outro momento, os discípulos ainda se encontram duvidando do que tinha acontecido, questionando se Jesus realmente tinha ressurreto, se ele era realmente Jesus. Mas Jesus retorna, se coloca na presença dos discípulos mais uma vez, e ali ele imprime uma chamada nos discípulos, perguntando por que eles estavam ali entristecidos, abatidos, por que eles não tinham saído. E até nas pregações anteriores, inclusive das festas, foi colocado um enfoque muito grande, que Jesus repreendia os seus discípulos. Mas se você parar para ler o livro de Mateus, você vai ver que existe uma profecia dada por Jesus, que o próprio mestre, ele diz que quando o pastor, ele for morto, as ovelhas se dispersariam. E os discípulos estavam passando justamente por esse processo. Eles não sabiam o que fazer, para onde ir e como se colocar. E é nessa condição que eu quero trazer aqui e entrar dentro da mensagem. Primeiro, com o significado da palavra ide. Quando nós observamos o original no grego, nós vamos ver que o verbo usado, para representar a palavra ide no grego é poreutentes. Porém, no português, nas Bíblias mais antigas, nas traduções mais antigas, esse verbo, ele é traduzido na forma do infinitivo, ou melhor, ele é traduzido na forma do imperativo, ide, uma ordenança, uma determinação. Mas esse verbo no grego, ele está no infinitivo, dentre até as suas raízes. E no infinitivo não seria ide, seria ido. Porém, os estudiosos bíblicos dizem que a versão mais plausível para a tradução desse verbo seria no gerúndio, colocando indo. E é nessa versão que eu me apego, porque traz uma menção, uma ideia real do que é a caminhada que Jesus determina aos discípulos. Porque a caminhada ali é um processo contínuo. Se você parar para analisar, ao invés de ir, de você mudar para indo, você vai ver que há uma continuidade no processo. Não termina a caminhada, é uma caminhada contínua. E é aí que eu quero entrar, porque nessa caminhada é que o Senhor, ele vai nos preparando. E existe um processo pedagógico nessa caminhada. Processo pedagógico de ensino. Quando nós percebemos ali que esse processo,
é o mesmo processo que Deus usou para transformar, tá, uma tribo que era o povo hebreu saído do Egito numa nação. O processo é idêntico. Deus, ele primeiro separa Moisés, depois coloca Moisés como o líder desse povo, e o Senhor, ele vai trabalhando Moisés para que Moisés ele venha orientando, sendo que Moisés, ele era aquele aluno escolhido por Deus para replicar aquilo que ele estava recebendo. Vou pedir o pessoal da mídia para abrir aí no livro de Gálatas, no capítulo 3. Mídia, alô? Diz assim um texto: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós e perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Vai passando até o 25, pode ir de forma contínua. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas do homem. Mas se fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa o deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados pelaquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei não serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé
fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Na minha tradução, aonde está tutor ali no 24 e no 25, está paidagogo, ou pedagogo. No grego, paidagogos, tá? É a palavra que originou a palavra pedagogia. E paidagogos no grego quer dizer ensinamento. E como é que se fazia isso na antiga Grécia? Eles escolhiam um escravo que fosse letrado, e esse escravo ele era responsável, ele era tutor dos filhos do Senhor, dos filhos ou de um filho. E esse escravo ele era encarregado de pegar esse filho, levar para a escola, trazer da escola, ensiná-lo, rever a matéria, dar comida, acompanhá-lo para onde ele fosse. Ou seja, todo o processo de aprendizado para aquela criança não era dado pelos pais, mas por aquele escravo. Jesus, ele fez justamente isso com os discípulos, mas o texto que nós lemos vai falar do processo da lei e da graça em Jesus Cristo. Na lei, nós vamos ver que Deus, ele pega o povo, ele atravessa o deserto saindo do Egito, chega ali ao Monte Sinai. No Monte Sinai, o Senhor, ele dá as primeiras leis para o povo de Israel. E essas primeiras leis são processos de ensinamento para que o povo, ele tome uma característica de nação. Eles ainda não sabiam o que era isso, porque eles eram escravos. Passaram grande parte da sua vida sendo escravizados no Egito. E quando eles saíram dali, eles saíram ainda com aquela mentalidade de depender de alguém para dar comida, para dar água, para dizer o que fazer, dizer para onde ir. E o Senhor, ele pega Moisés e ele vai acrescentando a Moisés conhecimento para que Moisés fosse o exemplo do povo, segundo o processo pedagógico que Deus queria que o povo entendesse. E Moisés, ele é preparado durante todo o processo, de Êxodo até Deuteronômio. E ali Moisés, ele passa a ser o interlocutor de Deus entre o povo, ele passa a ser o intercessor do povo para com Deus. Moisés, ele passa a ser a referência do povo como homem de Deus. Então, todo esse processo que Moisés passou, era um processo para que Moisés fosse espelho para aquela nação, e aquela nação fosse um espelho para o mundo. Só que, por alguns motivos, a nação de Israel, ela fraquejou, ela errou, e aí nós vamos ver que no decorrer da caminhada deles, eles se desviam, se envolvem em várias situações, e aí o Senhor, ele traz o advento de Jesus Cristo, trazendo um novo reino, para que fosse escolhida uma nova nação, e que essa nação, ela ao herdar um reino superior, ela fosse um espelho para todo mundo em que nós habitamos. Quando nós vemos ali o que o Senhor fala, da tutoria, nós vemos que Jesus, e Paulo fala isso, que os discípulos, através daquilo que eles viveram com Jesus, o aprendizado diário, o aprendizado personalizado, dia a dia andando com Jesus, Jesus ele fazendo milagres, Jesus curando, Jesus orientando, Jesus aconselhando, todo esse processo os discípulos passaram, mas chega num dado momento em que o mestre já não está mais com eles, o mestre é retirado deles, e acredito eu, e é uma conjecturação minha, que eles nesse processo, eles passaram a olhar ali e falar, poxa, como nós vamos caminhar agora? O que vamos fazer? O que devemos fazer? Porque em todo o processo com Jesus, Jesus orientava. Jesus no primeiro processo
comissionamento, ele chama os discípulos, orienta para ir, e aí Jesus ele diz como eles têm que ir, com o sol forte, com uma capa, quando entrarem numa casa, abençoar aquela casa, se eles não forem recebidos naquela casa ou naquela cidade, para sair, bater os pés, deixar a poeira ali. Então tudo é um processo de ensino, mas no dado momento o mestre já não está mais ali. E aí o que eles fazem? Eles se reúnem, se recolhem e ficam aguardando. Já tinham sido comissionados, entre aspas, já tinham sido empoderados, porque no primeiro comissionamento eles já tinham recebido o poder para desfazer as obras do diabo e para curar enfermos. Mas no processo da caminhada, muitas coisas acontecem. O que sucede a nós hoje? Na caminhada, nós nos entristecemos, na caminhada nós nos abatemos, na caminhada nós ficamos prostrados, na caminhada recebemos palavras duras que nos abatem. Então o processo da caminhada não é fácil, mas em compensação, você só vai ver os sinais e você só vai viver os milagres se você caminhar. Coloca para mim aí Mateus 5, 17 ao 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Você percebe que nesse versículo, a repetição da palavra ensinar, processo pedagógico. E aí, eu vou voltar para o Antigo Testamento, para o livro de Êxodo. O povo de Deus, quando eles atravessam o deserto, eles chegam ali no deserto, com aquilo que eles pilharam do Egito, porque o Senhor determinou que tudo aquilo que eles tinham, que eles recolhessem, que eram de valor, ouro, prata, bronze, que eles trouxessem tudo para a caminhada. E na caminhada no deserto, eles começam a encontrar dificuldade, porque deserto é um lugar hostil, deserto é um local inóspito, deserto é um local de difícil vivência e convivência. Mas existe uma razão para que Deus tivesse os levado para o deserto. Porque ali o Senhor, ele queria passar para eles as leis em cumprimento da promessa que ele tinha recebido. Porque era a promessa para o povo de Israel, era descendência e conquista da terra. O que nós recebemos de promessa hoje? É diferente? Recebemos promessa de uma descendência celestial em Jesus Cristo e a promessa da terra, da Nova Jerusalém celestial. Amém? Entenderam? O processo é o mesmo, só que na caminhada eles começaram a questionar aquilo que eles tinham no Egito e o que eles estavam passando no deserto, porque não existe caminhada fácil, meus irmãos. Se em algum momento vocês escutaram em podcast, na internet, no Instagram principalmente, pastores falando de facilidade na vida com Deus, na caminhada, mentira. Não existe caminhada fácil. O que existe é perseverança e resiliência na caminhada. Então o povo, ele começa a questionar ali o processo da caminhada, porque no Egito eles tinham cebola, eles tinham alhos, a comida não era boa, mas era uma comida. Eles tinham sepultura, no deserto não tinha sepultura, mas o Senhor
ouvindo a petição, Moisés ouvindo a petição do povo, clama ao Senhor, e o Senhor dá uma comida do céu, faz água brotar da rocha. O Senhor, Ele dá uma cobertura de nuvem durante o dia, para que o povo caminhasse e o sol não molestasse. Durante a noite, no deserto é muito frio, o Senhor se manifesta através de uma coluna de fogo, não só para aquecê-los, mas também para direcioná-los no caminho. E aí, o povo chega até aos pés do Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés sobe para receber ali as tábuas do Decálogo, que são os 10 mandamentos. E naquele processo, o povo parado aos pés do morro, ou do monte, o povo ele começa a questionar que as coisas não estavam bem, porque as coisas não iam bem, mas o deserto ele tem uma condição específica, não há mudança. E o Senhor ele quis trazer para o povo uma lei que realmente trouxesse a ideia de perenidade, de imutabilidade. Por isso que o Senhor ele dá as leis dos 10 mandamentos através de tábuas de pedra, para que aonde o povo fosse, ele carregasse as leis, para onde o povo se locomovesse, a lei do Senhor estivesse com eles, porque independente da condição que eles passassem, a lei do Senhor iria estar com eles. Amém? Mas quando Moisés desce, o povo já não é mais o mesmo. O povo se rebela, o povo clama a Arão, pede para construir um outro Deus para eles, um Deus que eles pudessem adorar, que estivesse próximos, porque segundo eles Moisés estava demorando. E aí o que acontece, irmãos? Arão constrói o bezerro de ouro, e quando Moisés desce, está vendo o povo ali exaltando o bezerro em festa e tal. Moisés se revolta, quebra as tábuas, joga no chão, e aí ele tem um embate com o povo, mas aí depois ele se arrepende, ora a Deus, volta para o monte, e o Senhor, ele dá novas tábuas para o povo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que no texto que nós lemos, ide por todo o mundo, é um processo contínuo. Não é você uma vez e parar, não é você uma vez e desistir, não. É indo no gerúndio, continue caminhando, continue perseverando, continue indo, porque o mundo, ele não é restrito nem geograficamente, não é restrito racialmente e muito menos incrédulo. Nós devemos pregar a toda e qualquer criatura, nos bairros, nas ruas, nas vilas, vielas, para moradores de rua, para donos de empresa, todos quanto nós tivermos contato, o processo é contínuo, falar do amor de Cristo. E a segunda metade do versículo é proclamai o evangelho a toda criatura. Irmãos, proclamar é abrir os lábios mesmo, é não desistir. Eu sei que muitas vezes na caminhada, nesse processo pedagógico, e aqui eu entro no tema da noite, o primeiro processo de ensinamento que nós temos é a nossa família. E esse processo é passado primeiro pelo homem, porque a responsabilidade do lar, como sacerdote, é do homem. E o homem tem que dirigir a sua casa e trazer o ensinamento como sacerdote, porque assim o sacerdote se portava para com o povo. Então, eu sei que muitas vezes o cansaço, um dia de trabalho, um dia ruim no trabalho ou na vida, no trânsito, você pode chegar mal-humorado em casa, trazendo uma palavra desconfortante para a esposa ou para os filhos, mas é preponderante que o homem, ele faça esse processo, e o casal, eles juntos façam esse processo com os filhos, ensinar, porque a Bíblia quando fala de fé, eu quero até fazer uma analogia, porque a fé aqui é obediência. Nós conquistamos aquilo que o Senhor nos dá, não é somente pela fé, porque a nossa fé é uma fé racional, mas a obediência, ela é obrigatória. Muitas vezes nós vamos olhar
E o processo vai estar tão ruim que você não vai ter fé. É natural, você vai esmorecer, você vai olhar, não vai dar, não vou conseguir. Mas existe uma coisa que é imutável, a obediência. Porque na obediência você vai pensar e vai racionalizar a sua fé, você vai dizer assim: se o Senhor me mandou, então eu tenho que obedecer, eu vou fazer. É assim que funciona, irmãos. Nem sempre a gente vai ter fé para dar o passo de fé. Mas se nós obedecermos, nós vamos fazer por obediência e não é fé. E a fé vem na caminhada. Porque o processo pedagógico é assim. Na caminhada você vai adquirindo, e quando você caminha, a Bíblia vai dizer que, se eu não me engano, no versículo 19 do capítulo 16 de Marcos, que os sinais seguirão aos que creem. Se o verbo está emitindo uma ação, seguirão, é porque alguém está andando, alguém está num processo de caminhada, amém? Então, para que os sinais eles te sigam, o que nós temos que fazer? Caminhar, não esmorecer, não deixar que as lutas, as vicissitudes, os processos do dia a dia nos parem, porque o processo do entristecimento acontece, o esmorecimento acontece, ninguém aqui era super-homem, e não adianta a gente querer trazer um evangelho em que nós falemos de crentes que superem tudo, que vençam tudo. Não é assim, irmãos. No Evangelho de Cristo, nós aprendemos que nós vamos perder muito mais do que conquistar. Em contrapartida, nós temos a certeza de que a promessa que foi feita, ela irá se cumprir. Amém? Esse é o processo com Deus. Esse é o processo de ensinamento. Se o Senhor nos mandou, irmão, Ele vai nos abençoar. Ele vai te preparar. Na prática, irmãos, nós somos preparados, cada um de nós, para aprender em Cristo e para ensinar a outras pessoas. Processo pedagógico e discipulado andam juntos, caminham juntos. Nós fomos chamados não somente para ser discípulos, mas para fazer discípulos, amém? E o discípulo é feito não somente por pregação, mas por exemplificação. Se nós fomos chamados e comissionados, aquilo que nós temos de mais valoroso é o que recebemos de Cristo. E nós recebemos de Cristo através daquilo que tradicionalmente se encontra na palavra. A palavra é o nosso ensino. A palavra é o nosso processo pedagógico, porque a palavra ela é viva. Se ela é viva, o nosso Senhor Jesus, Ele fala conosco e nos ensina através dela. É com ela que nós devemos andar dia a dia. É com ela que na dificuldade ou na falta de resposta, é com ela que nós vamos buscar a resposta e vamos buscar a superação da dificuldade. Não existe outro meio, irmãos. Se você quer aprender de Cristo, tenha o devocional, leia a palavra, medite na palavra, de dia e de noite. Não há condição para que venhamos a ter uma experiência com Cristo, senão por meio da palavra. A palavra nos ensina e ela nos capacita. E se os milagres ou os sinais nos seguirão, é por meio dessa palavra que nós aplicaremos esses sinais nas nossas vidas. Se os sinais em Jesus Cristo, como está ali no livro de João,
No capítulo 17 de João, na primeira oração que Jesus faz por ele está dizendo, em outras palavras, que o que ele recebeu do Pai, ele usou para glorificar o Pai, ou seja, todos os sinais, todos os milagres que Jesus fez, não foi para glorificar o seu nome, mas glorificar aquele que o enviou. Na segunda oração, ele ora pelos seus discípulos, ou pelos crentes que ficariam no mundo, e ele ora para que aquilo que ele fez, nós fizéssemos de forma maior, para que da mesma forma que ele foi um com Deus, com o Pai, que nós viéssemos a ser um com ele, para que fôssemos um com o Pai. Ou seja, nesse processo, os sinais que nós faremos, não faremos para a glória nossa, mas para glorificar aquele que nos enviou, que nos comissionou. E nesse momento, Jesus assentado à direita do Pai, nós, através daquilo que faremos, glorificaremos o seu nome. É assim que funciona, irmãos. E para encerrar, no capítulo 17, ainda no versículo 15, Jesus ele faz uma oração pelos discípulos e por nós. Ele diz assim: Pai, encerrando a oração dele, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, irmãos, eu peço para que os irmãos fiquem de pé e entendam que na nossa caminhada, se o Senhor pediu para livrar do mal, é porque o mal existe e o mal virá. Todos nós seremos acometidos do dia mal, de um processo doloroso, de um processo de dor, de dificuldade. Mas nós temos em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, do Deus do Espírito Santo que habita em nós, poder para mudar e tornar qualquer condição ruim numa condição salutar, para mudar uma condição ruim numa condição boa. Pode até ser que não seja mudado da forma que nós entendamos que seja melhor ou que seja real. Talvez não, porque um dos processos que nós devemos aprender está ali no capítulo 13 do livro de Hebreus, quando o Senhor, eu vou até ler aqui que eu acho esse capítulo muito interessante. Hebreus 13, 5, se eu não me engano. Aqui tem que pôr o óculos. Diz assim o versículo: sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Muitas vezes, irmãos, o que nós pedimos, não pedimos por necessidade, pedimos por cobiça, por isso não somos atendidos. E em Romanos vai dizer que nós não sabemos orar, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu vou pedir à igreja, como foi orado aqui pelo pastor Gilberto, a pedido do presbítero Júnior. Se você tem alguma situação, irmãos, que você precisa ver os sinais do Senhor na sua vida, você precisa ver milagres, vem aqui na frente. Se você precisa passar para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus vizinhos, que o Deus que você serve é um Deus que faz maravilhas, venha crendo nesta noite que o Senhor fará maravilhas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Senhor.
Pai, o teu povo que se deslocou de casa, Senhor, nesta noite para estar aqui, Senhor. Pai, não só para me ouvir pregar, mas para buscar uma direção, Senhor, para buscar, Senhor, uma resolução, Senhor, de situações que eles estão passando. Alguns aqui, Senhor, ó Pai, estão pedindo portas que sejam abertas. Pai, alguns estão aqui, Senhor amado, orando pelas suas famílias, para que haja um sinal de transformação em seus lares, Senhor. Para que o marido se converta. Para que os filhos, Pai amado, tenham seus corações mais uma vez quebrantados, Senhor, e voltem para o teu altar. Porque existe uma promessa dada a esta casa, Senhor amado, que os nossos filhos são do altar, Senhor, e nenhum deles que foi nos dado, Senhor amado, se perderá. É a palavra tua, Senhor. Por isso nós, Senhor amado, apresentamos essa palavra, orando para que se cumpra, Senhor. Pai, que aonde os nossos filhos estiverem nesse momento, Senhor amado, que os teus anjos os alcancem, Senhor amado. Pai, que os teus anjos de livramento, Pai, guarda, Senhor. Pai, que os seus anjos curem, que os seus anjos transformem suas mentes e corações, Senhor, e que o Espírito Santo os convença, Pai amado, do juízo e do pecado. Mas também, Pai, nós precisamos, Senhor amado, ser tocado na nossa saúde. Pai, existem irmãos aqui, Senhor, e Tu fala ao meu coração, Senhor, que irmãos chegaram aqui nesta noite pedindo, Senhor amado, para que Tu opere em seus corpos. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade que é no Teu nome, Senhor, eu quero profetizar, ó Deus, que pessoas que chegaram aqui enfermas, Senhor, chegaram aqui, ó Pai amado, com a coluna doendo, Senhor amado, com fortes dores nas suas costas, Pai, sejam tocados, Senhores, restaurados nesta noite, em nome de Jesus. E calamanda, ramachore, canta, rabagai. Irecalamarachorianda, labarassuricanta, rabagaia. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Irmãos aqui que estão passando, Senhor amado, por processo, Senhor amado, em que a pressão se desregula com facilidade, Senhor. O fluxo sanguíneo já não é o mesmo. O aparelho circulatório já não funciona da mesma maneira. Pai amado, Tu és aquele, Senhor amado, que derrama a Tua unção, Senhor. Pai, faz desobstruir artérias, vasos e veias, Senhor, trazendo, Pai, um pleno funcionamento, Senhor amado, do aparelho circulatório, e anulando e repreendendo, Senhor amado, todo o processo, Pai, de infarto e de derrame, em nome de Jesus. Assim eu profetizo, Pai, nesta noite, toma o Teu povo em Tuas mãos. Pai, nós temos recebido promessas de dupla honra, Senhor. Dupla honra, Senhor amado, que engloba todas as áreas da nossa vida, a área conjugal, profissional, Senhor amado, a área financeira, a área espiritual, e que nesta noite, Senhor amado, uma unção de renovo venha sobre cada ministério dos meus irmãos nesta noite, Senhor. Todos nós fomos chamados, Pai, todos nós temos um propósito espiritual, e que nesta noite, Pai, haja um renovo, um entendimento do chamado que Tu tens para conosco. Assim também, Senhor amado, Pai, na vida material, Senhor amado, que haja prosperidade, Senhor, que haja multiplicação daquilo que chega à mão dos Teus servos, Senhor amado. Pai, aqueles que estão buscando um emprego, abra a porta de emprego nessa noite, Senhor amado. Multiplica, Senhor. É chegado o final do ano, Senhor amado. Pai, é que aqueles que estão buscando algo em Ti, Pai, na parte financeira e profissional, que sejam abençoados antes do findar do ano. Assim eu profetizo, Pai, em nome de Jesus. E a igreja glorifica o Senhor com uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém? Chamar o presbítero Júnior, já está subindo. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? O presbítero disse uma bênção. Todos que sobem aqui para ministrar a palavra de Deus. Deus falou contigo nessa noite, meu irmão? Agora nós vamos ofertar na casa do Senhor. Uou! Prepare a sua oferta. Sabemos que a oferta é a oportunidade que Deus nos dá
para que nós possamos ser abençoados. A oferta é um mecanismo de Deus para abençoar a tua e a minha vida, sabia disso? Que a gente tem testemunhos de pessoas que foram abençoadas depois que ofertaram, não por troca, mas com o coração ali aquebrantado. E Deus faz, meu irmão, Deus faz tremendamente como faz. E essa oferta que você vai ter aqui hoje, ela vai ser usada plenamente na obra. Nós conhecemos a seriedade da direção dessa igreja e nós sabemos que Deus tem operado nas nossas vidas, amém? Você já preparou a sua oferta? Levanta seu envelope que nós vamos orar. Deus Santo e Bendito, aqui está a oferta que teu povo trouxe à tua casa. Multiplica, pois ela vai ser usada aqui na comunidade do Fubá, na vida de missionários que nós abençoamos, Senhor. Entra com provisão na vida dos meus irmãos. Aquele que hoje está desempregado, precisando de uma porta de emprego, Senhor. Aquele que hoje está passando por dificuldade financeira, Senhor. Entra com mão forte, Pai. Abre porta de emprego, Senhor. Entra com tua mão poderosa sobre as nossas vidas. Assim, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Venha ofertar na casa do Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amanhã, às 19h30, nós temos nosso culto lá na comunidade do Fubá, amém? Ô glória! A comunidade do Fubá é nosso campo missionário, meu irmão. Se você nunca teve a oportunidade de entrar ali para louvar o Senhor, presbítero Magalhães, a irmã Ana estão ali na frente daquela grande obra. Deus tem trabalhado ali tremendamente, meus irmãos. Domingo pela manhã, nós temos o nosso culto de gratidão, amém? Ô glória! Para testemunhar daquilo que Deus fez o ano inteiro em nossas vidas. Vai ser uma bênção. Não esqueça de estar aqui às 9h30 para o culto de gratidão. Glória a Deus. Culto de gratidão. E à noite nós teremos a nossa Santa Ceia. Uou! A última do ano, irmão. Ô glória! Que maravilha, vai ser uma bênção. Amém? Abrace 30 irmãos. Se não tiver 30 para abraçar, vai dar 30 abraços no mesmo. Fica de pé, abrace seus irmãos. Não está diferente. Senhor, nós te louvamos por esse culto abençoado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. Que nossos corações estejam como terra fértil para receber essa palavra, Senhor. Agora nos leva à nossa casa, sobre a tua santa paz, Senhor, livrando do homem mau, do homem sanguinário, Senhor, e ao entrarmos na nossa casa, Pai, a tua presença também esteja cheia naquele lugar, que a nossa noite seja plena da tua presença, Senhor, nos dá sonhos proféticos contigo, Senhor, abençoa a nossa noite, Senhor, assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo de Deus, com toda a igreja SEAD, e todos dizem, amém. Está encerrado em nome de Jesus.